O Ian vai ser um dia para comigo, que eu não sei como esse cara vai ser. Eu também não sei, deixa ele me pertencer aí. E vai ajudar. Então, bom dia, gente. Eu sou Camila, renda intensiva, e hoje eu vou falar uma revisão sobre desmame de ventilação e estubação mecânica. A aula ficou um pouquinho extensa, mas eu dou uma pulada nas coisas. Não tem problema. Então, eu tentei basear minha aula em principalmente 3 perguntas para a gente tentar guiar o nosso raciocínio. A ventilação mecânica, como a gente sabe, ela foi um marco histórico na terapia intensiva e com certeza salvou inúmeras vidas lá desde a década de 50. Ela é extremamente frequente na nossa prática clínica, com dados bem altos na população dos Estados Unidos, e estima-se que a incidência da ventilação mecânica vai ainda aumentar com o envelhecimento populacional. Entretanto, a ventilação mecânica também está associada a inúmeras complicações, como a gente bem sabe, como a injúria associada ao ventilador, a PAV, maior tempo de internação, a estenose traqueal. E assim, a gente tem que objetivar a diminuir o tempo que nossos pacientes permanecem em ventilação mecânica. Visto que quanto mais tempo eles permanecem em ventilação mecânica, maior a chance dessas complicações. Esse estudo aqui eu achei interessante, que ele estimou que o risco de PAV, por exemplo, aumenta pelo menos 1% a cada dia que nossos pacientes ficam a mais em ventilação mecânica. Então, provavelmente, isso também vai associar a uma maior mortalidade dos nossos pacientes. E esse ainda é um tema que, apesar de a gente ter mais de 70 anos de experiência com ventilação mecânica, muitas vezes a gente ainda tem dificuldade em desmamar os pacientes disso, e esse tempo prolongado de ventilação está muito associado à maior mortalidade dos pacientes. Essa coorte, foi um estudo do Lancet que foi lançado esse ano, procurou avaliar, foi um estudo observacional que avaliou os pacientes ventilados em UTI em mais de 50 países. Identificou que apenas 65% dos pacientes tiveram desmame com sucesso. Então, a minha segunda pergunta é: quando que a gente deve fazer? O mais óbvio, na verdade, a gente pensar que a gente tem que iniciar o desmame o mais precoce possível. E o mais precoce possível, a gente tem que tentar avaliar no nosso paciente a carga respiratória que ele precisa. Então, está associado à questão das doenças respiratórias, como a DPOC, fibrose pulmonar, a sua função cardiovascular, a doença que levou o paciente a ser entubado, e com a capacidade que ele tem de realizar essa carga. Então, associado à fraqueza muscular, à fraqueza ao drive respiratório, enfim. Muito do que eu usei para essa aula foi baseado no livro do Martin Tobin, que foi publicado em 2013, dos princípios de ventilação mecânica. Ele é um americano que agora está com 72 anos, mas que esse livro é um dos considerados como uma bíblia da ventilação mecânica. E essa aula no YouTube também é bem interessante para dar uma introduzida no assunto. Então, a gente divide o processo de desmame em 7 etapas. A primeira seria aqui o pré-desmame. A fase aguda da doença, no momento que o paciente foi entubado, e que geralmente a gente não iria conseguir iniciar o desmame. Aquele mesmo estudo do 20% dos pacientes não conseguiram nem passar dessa fase, eles acabaram falecendo antes qualquer tentativa de desmame ventilatório. A segunda fase seria a nossa fase de suspeita. Quando, na verdade, o médico assistente, fisioterapeuta, enfim, aventa a possibilidade de iniciar o desmame. Essa fase é uma das que o Tobin acaba frisando mais pelos seus está muito sujeito aos nossos viéses cognitivos. E ele dá bastante ênfase nos estudos do Daniel Kahneman, que escreveu o livro Da Rápido e Devagar, que ele acaba diferenciando nossos julgamentos clínicos em 2 formas. O sistema 1, que seria o nosso sistema rápido, que é mais intuitivo, que é muito emocional e a gente não pensa muito para tomar as decisões. E o sistema 2, que ele dá uma analogia com uma tartaruga, que ele é mais devagar, ele tenta racionalizar, mas, por sua vez, ele é mais preguiçoso. Assim, a gente praticamente não utiliza ele no nosso dia a dia e acaba tomando muitas decisões com base nesse sistema rápido. Ele também lançou um outro livro mais recente, chamado Reading,
que ele avaliou as capacidades de julgamento entre diferentes pessoas de diferentes profissões, como juízes, médicos, e percebeu que muitas decisões que a gente toma acabam sendo, não tem um viés propriamente certo, mas acabam sendo aleatórias. E às vezes a gente nem consegue explicar o porquê disso. Isso me levou muito a refletir um dos motivos de por que a gente está estudando isso e por que esse viés, né? Na época do Covid, acho que muita gente viram, a gente viu que muitos pacientes acabaram tendo um tempo de ventilação mecânica prolongada, um excesso de sedação, excesso de uso de bloqueadores musculares, que a gente não via há muito tempo, e isso, invariavelmente, ocasionou uma maior mortalidade. Infelizmente, não consegui achar um estudo da pandemia que tenha visto o quanto o nosso atraso, talvez, na tentativa do desmame, tenha contribuído tanto para a incidência de mortalidade durante a pandemia. Mas, aquele mesmo estudo do INSAFE conseguiu comparar que aqui ele comparou os pacientes que atingiram os critérios de possível extubação com o atraso com quando os médicos procuraram iniciar o desmame dele. E aqui ele conseguiu perceber que houve uma diferença significativa entre as duas taxas, de 1 a 2 dias, e foi um fator de risco independente para o atraso da ventilação. Então, os pacientes que eram desmamados há mais de 7 dias de ventilação mecânica, eles geralmente tinham um maior tempo de atraso nesse desmame. Então, a gente vai para a terceira fase. Uma das maneiras da gente tentar evitar esse nosso viés cognitivo é tentar aferir preditores de extubação ou de sucesso no desmame ventilatório frequentemente, diariamente ou mais de uma vez por dia nos nossos pacientes, nem que a gente não ache que a gente vai estubá-los ou vai fazer o teste de desmame. Então, para ser como um sinal amarelo, um alerta para a gente identificar os pacientes que estariam aptos a isso. Então, o Tobin mesmo foi ele advoga muito quanto a isso, e ele lançou em 91 um estudo que avaliou o ratio, né, a fração de frequência respiratória por volume corrente nos pacientes. Ele pegou 100 pacientes que estavam intubados, e daí era realizada uma aferição de quantas respirações, a frequência respiratória deles e o volume minuto deles. Esse volume minuto era dividido pela frequência respiratória e daí era usado como volume corrente médio e é aferido essa razão. Ele acabou avaliando na curva ROC que um valor de 105 foi muito sensível, do ratio de 105 foi muito sensível para predizer desmame. Ou seja, pacientes que tinham uma frequência respiratória mais baixa, um volume corrente alto, ou seja, que o ratio seria menor, teriam maior sucesso de desmame, com um alto valor preditivo negativo. Posteriormente, foram realizados outros estudos que validaram tais medidas, e esse que eu trouxe é um que comparou o uso da medida da frequência respiratória pelo volume corrente, comparando pelo ventilômetro, que era usado inicialmente no estudo inicial, com o PSV, que é o que a gente acaba mais usando. Ele encontrou ainda uma correlação muito acurada com relação na predição dos pacientes que evoluíram com desmame, só que houve um decréscimo aí no valor da taxa, né, que entrou em 85 nesse estudo. Em alguns outros estudos também foi encontrada uma taxa um pouquinho mais baixa. Provavelmente porque o PS acaba dando um certo suporte ventilatório para o nosso paciente que a gente não iria atribuir no estudo inicial. Então, é uma medida rápida, fácil de adquirir, e que talvez a gente utiliza intuitivamente, né? Às vezes você vê, não, o paciente não tá legal, porque não tá acelerando o PS com uma frequência respiratória alta, e não tá fazendo um volume corrente adequado. Intuitivamente, esses dias a gente já pensa nisso, né? Às vezes, com a prática clínica, a gente já começa a pensar. Mas isso é uma forma mais racional da gente se questionar, né? Quanto aos pacientes. Outros estudos acabaram avaliando outros preditores. O primeiro aqui, um brasileiro também publicado em 2009, que avaliou uma equação considerando a complacência dos pacientes, a saturação arterial de oxigênio e também o ratio por corrente.
Também mostrou uma acurácia adequada, comparando-se com o teste de razão inspirada, razão de respiração superficial. E um outro estudo aqui também procurou avaliar um outro preditor, que seria o tempo de esforço inspiratório máximo. Ele aferia nos pacientes sem o esforço respiratório, o tempo que eles demoravam para atingir a pressão respiratória máxima. E isso também se correlacionou com uma boa acurácia em predição de desmame. Tudo isso, na verdade, seriam os testes preditores para, na verdade, a gente ter a iniciativa de realizar um teste de respiração espontânea, para realmente ter o sinal verde de que a gente poderia estubar o paciente. Então, os testes de respiração espontânea, eles, na verdade, eles procuram estimar todo o trabalho respiratório que o paciente precisa realizar para sustentar a ventilação espontânea após ser estubado. Nisso, a gente tem vários estudos que avaliaram os critérios para a gente realizar esses testes de respiração espontânea antes. São estudos antigos, assim, que eles acabavam vendo vários parâmetros fisiológicos, assim, e fazendo alguns cálculos que às vezes a gente nem usa muito mais, para avaliar quando que os pacientes poderiam realmente realizar esse teste. Tudo isso, na verdade, é para... um critério para a gente realizar é que, na verdade, a fisiologia do nosso paciente seja adequada. Então, ele esteja com controle cerebral adequado, com drive respiratório, uma proteção de vias aéreas adequadas. Aqui eu vou dar uma pulada, que foi um estudo que calculou o volume respiratório médio dos pacientes. Inicialmente, eles achavam que, às vezes, os pacientes falhavam por eles não terem drive respiratório. E esse estudo foi um dos primeiros que avaliou que, na verdade, os pacientes que falhavam na intubação, eles tinham um maior drive, eles tinham menos tempo inspiratório, uma maior frequência respiratória, mas, na verdade, tinham uma drive aumentada. Também, alguns estudos avaliaram a pressão nos primeiros segundos, quando as vias aéreas eram incluídas. E quanto à questão neurológica e a fiabilidade de proteção de vias aéreas, alguns estudos, a gente às vezes não tem nenhuma definição certa, assim, do que é a proteção de vias aéreas, do que é força de tosse e quanto é o excesso de secreção. Mas alguns estudos tentaram ver se o que eles utilizaram do critério mudaria. Esse estudo viu pacientes neurológicos críticos que já tinham um Glasgow menor do que 8 de base e viu que, na verdade, o Glasgow, avaliado nos pacientes, acabou atrasando mais a extubação mecânica. Eles não chegaram a mudar o neurológico deles, boa parte dos pacientes não chegou a melhorar o neurológico quando eles realmente foram estubados e não tiveram falha. E isso acabou mais atrasando, na verdade, a extubação. Esse outro procurou avaliar em pacientes não neurológicos o quanto eles conseguiriam realizar 4 tarefas, que seriam 4 tarefas simples, que seriam abrir os olhos, seguir o observador, apertar a mão e colocar a língua para fora, que é muito que a gente usa um dia para avaliar o grau neurológico dos pacientes. E viu que os pacientes incapazes de realizar essas tarefas não eram aptos a ser estudados. Ele também avaliou um fluxo de tosse e um teste de papel com tosse, que na verdade colocava um papelzinho na frente do tubo e pedia para o paciente tossir. E era positivo se 1 a 2 centímetros à frente do paciente o papel molhado. Assim, também os estudos procuraram avaliar parâmetros de mecânica respiratória, então perceberam que os pacientes com falha acabavam apresentando uma pique maior, uma maior elasticidade, uma maior resistência pulmonar, atribuíam como possíveis causas uma broncoconstrição ou impressão facial. E esse daqui estimou que o trabalho respiratório realizado pelos pacientes conforme a pressão esofágica. Percebeu que os pacientes que falhavam, eles já tinham, por de base, uma pressão esofágica mais alta e precisavam realizar um maior trabalho na ventilação espontânea. Também, vários estudos tentaram avaliar a questão de força muscular, e principalmente força diafragmática que os pacientes
que estimularia, prediria a extubação e falha de desmame. O clássico é a respiração abdominal, diafragmática paradoxal, que na verdade, então, quando os pacientes estão realizando o esforço respiratório, eles acabam diminuindo, o diafragma acaba subindo, né? Eles fazem aquele padrão mais agônico de estresse respiratório. E alguns estudos avaliaram que a fadiga muscular que às vezes a gente pensa que pode acabar predispondo os pacientes a ter, não é tão fidedigna assim, mas atualmente tem se usado mais estudos, mais ultrassom, com auxílio dessa técnica de desmame. Lembrar que muito do esforço muscular e da força muscular também pode estar associado com a questão nutricional do paciente. Então, avaliar a questão de albuminia ou prescrição de dieta também seria interessante. Também, para um paciente quando o paciente está estudado, ele vai provavelmente realizar um trabalho cardíaco maior e vai precisar de melhor transporte de O2 e melhor transporte de energia. Então, é adequado que os pacientes que vão ser estudados tenham uma correta estabilidade hemodinâmica. Aí, alguns estudos aqui acabaram avaliando isso. Os pacientes que tinham falha acabaram tendo pior desfecho quando não alteravam a questão hemodinâmica. E a questão de troca de gases, assim, foi muito inicial os estudos que acabaram predizendo que é necessário uma adequada oxigenação para os pacientes. E acabou só que é meio antiético, assim, a gente pegar e tentar estudar ou tentar realizar um desmame num paciente que está precisando de muita frequência de O2 e tudo. Então, ficaram mais por isso mesmo. Mas esses estudos mesmo, a gente continuou usando os critérios, foi percebido que havia uma alteração na questão de troca de ventilação conforme o paciente, entre o paciente estubado e o paciente com respiração espontânea. E acabou-se usando como critérios gerais que um paciente com uma frequência, com uma FiO2 maior do que 40%, ou uma PO2 menor do que 55%, seria muito hipoxêmico para a gente tentar realizar esse teste de respiração espontânea. Tudo isso eu falei para que aqui esse último guideline, que é o que mais é usado nos estudos e que é usado como referência nos estudos quando eles vão avaliar os testes de respiração espontânea. Então, ele estabeleceu esses critérios que, na prática, a gente acaba utilizando, é meio inerente para a gente, assim, para ver quando que o paciente poderia realizar o teste e ser estudado. Então, ele deveria ter uma resolução da fase aguda da doença, não deve ter tosse ou muita secreção, ter uma tosse adequada, um status neurológico adequado, isso vai para as 4 tarefas, quando o paciente não é neurológico ou que tem um status neurológico meio basal, assim, que não esteja mudando muito quando os pacientes têm uma disfunção neurológica grave. Com parâmetros objetivos, então, estabilidade hemodinâmica, um pouco de droga vasoativa, com parâmetros de oxigenação, uma saturação maior do que 90, uma PIP menor do que 8, alguns estudos colocam menor do que 10, assim, mas isso que está no guideline é menor do que 8, e uma função pulmonar adequada, então, não ser apneico, uma frequência respiratória de no mínimo 35, um volume corrente maior do que 5 ml por quilo, uma capacidade vital, ele coloca de 10 ml por quilo, isso que a gente acaba não usando muito, e essa pressão respiratória máxima e o rate que adveio dos estudos anteriores. Então, vou para a parte do como. A gente tem basicamente 3 tipos de teste de respiração espontânea. O tubo T é o mais clássico, a técnica mais antiga, que, então, o paciente é retirado do ventilador e é colocado no equipamento dele, que fornece só o fluxo de oxigênio, mas todo o trabalho respiratório é realizado pelo próprio paciente. Eu até cheguei a perguntar se tem aqui no hospital, tem, geralmente tem que pedir para a fisioterapeuta, mas não é tão disponível assim o equipamento para a gente. Então, acaba que nos estudos, acaba que a gente não utiliza tanto, para alguns pacientes específicos que eu já falo. Então, nos estudos iniciais, o teste era realizado com muito pouco tempo, eles tinham, parece que, mais medo de estudar os pacientes, ele era realizado só por 5 minutos, e para até o paciente ser estudado, durava umas 8, 16 horas. Porém,
a partir da década de 90, ele já começou lá naquele estudo do Tobin inicial, já tinha um teste de duração de 120 minutos, e esse daqui de 99, que autorizou a gente a usar os testes por 30 minutos como equivalente ao de 120 ou de mais tempo, que os pacientes não apresentavam uma piora um aumento de falha da estubação se realizassem os testes menores. A PSV, que é a cabo que a gente mais usa, a pressão de suporte, no qual é fornecida uma pressão de suporte de 5 a 8 centímetros e uma PIB de 5 centímetros, ela se apresentou como equivalente aos testes de tubo T. Na maioria dos estudos, tem uma gama de estudos que acaba avaliando isso. O Tobin acaba divergindo um pouco dessa questão, que ele acaba falando que há muito poucos estudos que avaliam o padrão fisiológico dos pacientes na pressão de suporte e tubo T. Na pressão de suporte, a gente está dando um suporte inerente para o paciente que a gente não sabe se isso é realmente equivalente à resistência do tubo endotraqueal que está dentro dos pacientes. Para mim era muito intuitivo isso. Não, a gente está dando PSV só por conta da resistência do tubo. Muita gente já ouviu falar isso. Mas Medivog realmente não tem um estudo específico, né? É um pouco difícil da gente avaliar o quanto que o suporte que a gente está dando para o paciente realmente está sendo a mais, né? Ou está enganando a gente de alguma coisa. Daí disso, tem uma meta-análise assim, que ele cita, que inferiu que o volume do trabalho respiratório realizado no tubo T é maior do que nos pacientes com PS, mas ainda assim a gente utiliza muito porque é uma gama de estudos que favorece a gente usar, um método mais fácil. A gente inerentemente, quando o paciente tolera, ele está com sedativo, já está com drive, a gente já coloca os pacientes em PS e já coloca eles em ventilação de respiração espontânea. Esse é um dos mais recentes que eu achei, e foi publicado no New England, que mostrou aí uma equivalência entre a falha de estubação dos pacientes, tanto que realizaram o PSV como o teste do tubo T. Por fim, o CPAP, que sinceramente eu acho que eu nunca vi usar, não sei muito bem quais pacientes a gente deveria utilizar ele, mas ele é fornecido uma pressão contínua, como se fosse só equivalente a pico do paciente sem o suporte. Né? Ele seria um pouco mais equivalente seria entre, né, o tubo T e a pressão de oxigênio. Agora, para a segunda parte, a gente iria passar para as técnicas de desmame ventilatório. Inicialmente, foram realizados 2 estudos que tentaram avaliar como que seria melhor para o paciente. Se a gente deveria usar o PS, se a gente deveria usar o DQT, o que a gente deveria utilizar na nossa prática. E esse aqui foi errado. Um dos métodos que pode ser utilizado é da ventilação mandatória intermitente. Não sei se isso vocês já tiveram prática, eu mesmo poucas vezes vi, assim, mas era uma coisa que usava-se muito antes, porque pensava-se que você fornecia um número de respirações para o paciente, que permitiriam com que ele descansasse, e ele realizaria as outras ventilações conforme ele quisesse, assim, tornando uma mandatória como um PS. É um pouco do que a gente usa como o assisto controlado, só que ele não inibia o ventilador se o paciente, conforme o paciente respirasse espontaneamente, como no assisto controlado faz. Isso acabava que, na verdade, foi pior para os pacientes, porque acabava que eles não conseguiam associar e tinham mais dissincronia. Os 2 estudos clássicos que procuraram avaliar os diferentes tipos de ventilação de desmame ventilatório foram esse de 94, do Brochard, e esse do Esteban, em 95. O primeiro, ele procurou avaliar os pacientes com pressão de suporte, ventilação mandatória intermitente e tubo T, e notou que os pacientes que estavam com PSV, na verdade, tiveram um tempo de desmame menor. Em contrapartida, o Esteban, esse estudo de 95, avaliou 4 tipos de desmame: o pressão de suporte, ventilação intermitente mandatória, o tubo T uma vez ao dia
e depois, paralelamente, trials intermitentes de tubo T, que os pacientes faziam tubo T, se eles não tinham sucesso, eles voltavam 1 a 2 horas na ventilação e depois tentavam-se de novo tubo T. Por outro lado, os testes de ventilação espontânea com tubo T, ou ambos, tanto uma vez ao dia quanto várias vezes ao dia, foram melhores do que os do PSB e ventilação mandatória intermitente. E mais recente, assim, para a gente pensar no desmame de ventilação difícil dos pacientes que muitas vezes a gente acaba utilizando, tem esse estudo do JAMA, que foi publicado em 2013. Nesse paciente, ele considerou, pelos pacientes que estavam intubados há mais de 21 dias, então pré-customizados, que tinham sido transferidos para um instituto de longa permanência para reabilitação, assim, que era apenas para desmame ventilatório especializado. Interessante que nesse estudo, como os pacientes chegavam, então eles já entravam no estudo, e era feito um screening para ver quais pacientes que realmente tinham um desmame difícil. E era um teste de nebulização por 120 horas, então tinha que ficar 5 dias com uma nebulização para eles serem realmente integrados no estudo. Caso com sucesso, eles eram desmamados, era considerado com desmame, e eles seguiam a vida, né? Eles recebiam aula. E ele dividiu, então, os pacientes que realizavam traqueostomia e nebulização, e os pacientes que realizavam pressão de suporte. Os pacientes que não tolerassem alguns desses testes, tanto o teste inicial como os testes de respiração mecânica, eles consideravam esses critérios que, basicamente, são os critérios que a gente utiliza como viabilidade do teste de respiração espontânea. Seria agitação, sudorese, frequência respiratória mais alta, pressão de hipertensão ou frequência cardíaca mais alta, e o pedido do paciente também, porque provavelmente quando o paciente pede, é porque ele tem um esforço maior do que ele consegue suprir. Então, nos pacientes com pressão de suporte, os pacientes eram avaliados 3 vezes ao dia, 8 da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. E a cada momento, dependendo se o paciente não apresentasse nenhum desses critérios de estresse respiratório, era baixado mais 2 centímetros de água da pressão respiratória da pressão de suporte. Quando ele atingisse o 6, ele podia, então, era provocado a nebulização e o teste com tubo T, não, mas a nebulização que seria o desmame considerado dele. Já os pacientes com a traqueostomia e a nebulização, eles ficavam nebulizados se eles tolerassem por 12 horas no primeiro dia, 12 horas no segundo dia. Se tivesse algum critério de falha, eles voltavam para a ventilação. E se eles fizessem 2 dias seguidos, mais de 12 horas, já começava a se tentar o teste de 24 horas por dia. E ia conforme eles fossem tolerando. Se eles considerassem 5 dias sem o ventilador, eles já eram considerados estubados. E esse estudo acabou identificou então 500 pacientes. E já no início, assim, depois desse teste de screening, 160 deles, 32% já passaram no teste de screening. Então, eles saíram de uma UTI, foram para uma outra instituição com essa etiqueta e essa pré-intuição de que eles eram difíceis de se mamar, mas assim que eles chegaram lá, eles fizeram o teste de screening e já foram estudados. Então, talvez eles não tivessem tanto esse critério de difícil de desmame, e aí conta de novo para o nosso talvez viés cognitivo de pensar, de às vezes não tentar, né, do que tentar fazer a ventilação dos pacientes. O tipo de desmame que foi significativo apenas nos sinais, nos pacientes que foram estudados mais tardiamente, foram desmamados da ventilação mais tardiamente. E ele percebeu que o grupo do PS teve um tempo de 2 vezes maior, 20 dias versus 9 dias entre os grupos de PS e traqueostomia. E também tiveram um menos sucesso no desmame. Aqui, então, ele atribui muito, aqui talvez, os pacientes que eram inflamados no PS de maneira mais lenta, assim, como era só 3 vezes ao dia, que os pacientes diminuía esse valor do PS, enquanto nos outros a gente já tentava realizar um teste de nebulização, provavelmente isso acabava afetando. E a gente não conseguia inferir que o paciente iria tolerar mais rápido esse desmame. E, por último, aqui, nessa parte da aula, eu vou falar
um pouquinho do processo de estubação e mais, na verdade, mais critérios, mais coisas que a gente queria fazer. Então, uma das coisas que a gente pode fazer também, que não está associado com teste de respiração mecânica, mas pode predizer a área de estubação, é o Cuff Leak Test. A ideia dele, então, é desinsuflar o cuff do paciente, seja no tubo, para ver se sai um valor de ar, né, da traqueia, para ver se teria um espaço, né, não tem tanta estenose traqueal. Que tem vários estudos acabaram avaliando, ainda é meio difícil a gente quantificar isso. Na prática, às vezes a gente acaba fazendo, só escuta se o paciente teve o ar que saiu, assim, e já considera ele como um teste como positivo. Mas alguns estudos tentaram avaliar a diferença de volume quando o paciente, no ventilador, assim, quando o paciente estava conectado ao ventilador sem um cuff insuflado, com um cuff desensuflado, mas não foi estabelecido nenhum critério, assim, do quanto a gente consideraria positivo, qual porcentagem que seria. A aspiração das vias aéreas acaba também sendo um procedimento indicado para a gente evitar que o paciente aspire, enfim, tenha problemas com secreção logo após a extubação. E muito estudado hoje em dia é o auxílio da ventilação da VNI pós-extubação. Então, teve vários estudos, assim, eu não coloquei específico por cada um deles, que acabaram avaliando os critérios de grupos de intervenção, em que os pacientes eram colocados na VNI logo depois da extubação, e comparando com grupos controles que não recebiam a VNI pós-extubação. Todos eles, a maioria, pelo menos, dos que eu vi, identificou que os pacientes que tinham maior risco de extubação se beneficiaram muito, tiveram menor taxa de reintubação quando eles realizaram uma VNI. Aqui, esse estudo do Minute, que é uma revisão, acabou estabelecendo alguns critérios de falha que foram utilizados também nesses estudos, de pacientes que teriam maior risco de falha de extubação, que a gente poderia, já estaria bem mais indicado de realizar a VNI. Então, a maioria desses teria dificuldade, maior de 65 anos, presença de comorbidades, como DPC, CPC, pressão, uma tosse fraca, uma baixa, um sulfa mais alto, né, inicialmente, ou no tipo de extubação. E a indicação seria que a VNI iniciasse até 1 hora após a extubação e ficasse contínua, ou conforme o paciente tolerasse, por 8 a 24 horas após a extubação. Por outro lado, alguns estudos tentaram ver se a VNI como uma terapia de resgate nos pacientes que comecem a apresentar um estresse respiratório pós a extubação e com chance de reintubação, se ela ajudaria nisso em diminuir essa taxa de reintubação. Entretanto, não se observou isso. A maioria o que observou é que provavelmente a VNI ou o tampacete de alto fluxo podem atrasar a reintubação e acaba que os pacientes que acabaram utilizando no estudo, eles tiveram até maior mortalidade. E também a gente pode utilizar um catéter nasal de alto fluxo. Eu encontrei alguns estudos discordantes, assim, em alguns eram colocados que sim beneficiaria os pacientes pós-extubação, assim como a VNI, porém, e de maneira equivalente, porém, alguns identificaram que pacientes de muito alto risco, que tivessem mais de 4 fatores de risco daqueles que eu coloquei anteriormente, a VNI seria superior, então não necessariamente a gente poderia indicar. Um estudo recente que saiu do JAMA, que colocou até que, de 2016, que colocou até que isso poderia ser indicado até para pacientes que estariam de baixo risco para prevenir falha de extubação, que realmente foi efetivo. Só que a gente sabe que isso não tem uma aplicabilidade tão grande assim, a gente não é tão custo efetivo para a gente aplicar em todos os pacientes com extubação. Então, como key points, assim, para colocar, eu não consegui falar mais sobre, tipo, falha de extubação e
discorrer um pouco mais sobre esse nome difícil de ventilação. Mas o que eu queria lembrar é que a gente tem que pensar em procurar desmamar a ventilação mecânica dos nossos pacientes o quanto antes possível e atentar para os nossos viéses cognitivos que podem atrapalhar isso. Quando a gente tem um paciente que teve falha de extubação, procurar entender o porquê disso, na questão fisiológica mesmo, no controle neural, da questão hemodinâmica, questão de nutrição, de força, o que a gente pode melhorar com isso. E avaliar os fatores de risco para a extubação que a gente pode utilizar a VNI e o CNAF para nos ajudar. E é isso. Excelente aula, viu? Você conseguiu fazer tô completo, assim, né, do que você estuda. Os termos são parecidos, é difícil falar, né? Desculpa, gente. Eu acho extremamente difícil também, mas Bem, acho que a gente tem um tempinho aí para aproveitar e discutir algumas coisas, né? A Camila trouxe o modelo conceitual do Martin Tobin, né, que está no livro dele. Acho que ele, estudando muito ventilação, ele que criou esse modelo conceitual da Bredsman, etc., todos os caminhos que você passou, né? E ele fez isso justamente para quebrar as coisas, porque uma coisa é você fazer teste de respiração espontânea, outra coisa é saber se o paciente está apto a ser estubado, são questões diferentes. Outra coisa, assim, qual que é o critério que a gente vai utilizar para iniciar o tratamento. Então, a ideia daquele modelo conceitual dele é essa: a gente tem várias etapas nesse processo do slide. Bom, acho que, não sei se vocês têm alguma dúvida, algo que chama a atenção. Você passou pelos pontos principais e alguns conceitos super importantes, mas vamos tentar aí, pelas dúvidas de vocês, a gente repassa depois. Camila, fica à vontade, descrição. Eu fiquei com a dúvida no uso do KNAF, no pós-situação. O KNAF, teoricamente, ele fornece pressão? Não. Então, qual seria... Isso assim, ele fornece isso é um benefício secundário, né? Não é um benefício primário, que faz um pouquinho de pressão positiva se o paciente ficar com a boca fechada. Entendeu? Mas o que ele tem de benefício em relação à oxigenoterapia padrão? Catéter de alto fluxo. Fornece maior FiO2? A FiO2 você pode fornecer com oxigenoterapia padrão também. Vou botar lá uma máscara não inalante. O ar é aquecido, né? O ar é aquecido e umidificado. O ar aquecido e umidificado. Isso é super importante, porque isso não é com a oxigenoterapia padrão. Né? Pode ser, mas geralmente não é. Né? E o que mais? Tem isso, tem alguns trabalhos fisiológicos mostrando que reduz um pouco a frequência respiratória por causa disso, por lavar o espaço morto. E o ar aquecido umidificado melhora o clínico ciliar. Tem vários trabalhos mostrando também, né? Fisiológicos, e aí isso nada disso importa, o que importa são os trabalhos, né? A gente vai ver, também mostrando isso da fisiologia, mas tem um embasamento fisiológico para ele ser melhor do que a oxigenoterapia padrão. Mas ele não é suficiente para quem precisa de pressão positiva. Então, se você estudar o DPLC e botar no KNAF, isso a gente ainda não sabe, né? O DPLC a gente tem bem validado, que ele é uma situação sempre de alto risco, o DPLC intercrônico. Você vai fazer pressão positiva, porque ele precisa da pressão positiva. Tá? Então, o KNAF não seria equivalente nesse paciente. Ou do paciente que está com muito fraco, que precisa de um pouco de pressão positiva, porque ele ficou muito tempo entubado, perdeu os controles, etc. Né? Então, acho que são os dois. E o terceiro subgrupo é o paciente cardiopata, né? Então, são os três onde a gente vai sempre priorizar a pressão positiva. Mas o KNAF no baixo risco, que é a extubação que não preenche esses três principais critérios, você poderia, talvez seja melhor estubar para o alto fluxo do que para a oxigenoterapia padrão. Mas a falha de reintubação, a falha de extubação é muito baixa, assim, quando você vai ver nos baixos riscos, é 5 a 10%. Então, se vale a pena a gente gastar com KNAF para todo mundo para isso, é meio questionável. Esse é o conceito que a gente tem pós-extubação. O que eu pensei, porque assim, um dos critérios para repensar na extubação seria que o FiO2 volta de 40%, uma coisa que a gente fica um pé mais atrás. Então, se o paciente está demandando a FiO2 mais alta, eu já não penso em, talvez, não estudei naquele momento. Então, não entendi como que afetaria ele, assim, qual seria o racional.
Por isso, melhora a clínica de secreção, porque a falha de tubação não é só por hipoxemia, né? Não, sim. Tem outros fatores envolvidos aí, né? E você consegue deixar o paciente na oxigenoterapia de alto fluxo por mais tempo também, né? Mais confortável, então tem vários benefícios secundários e provavelmente facilita esse processo. O trabalho que mostrou benefício, ele mostrou que reduziu as falhas de intubação por secreção. Só que era meio assim, é um negócio, foi o que quem intubou falou, tá muito secretivo, reintubou, entendeu? Então foi difícil essa adjudicação de entender o porquê disso. Na época até o Tomazini mandou uma carta para o Jano, para o seu trabalho, sobre isso aí. Como critério subjetivo, entendeu? Mas o trabalho mostrou que reduziu. Os primeiros lá do KNAF traz intubação. Talvez pacientes que eu já vi estubar para KNAF, são pacientes que eles, por exemplo, paciente que já é hipoxêmico prévio, paciente que já é usuário de O2, paciente que ele já vai demandar uma quantidade de oxigênio maior, que você já não vai conseguir baixar de 30% de FI. Ele mesmo com FI mais alto, você consegue estubar para um KNAF, talvez seja um paciente com desmame de O2 mais difícil, mas que não precisa tanta pressão, sabe? Mas você poderia estudar para VNI também, né? Então aí a questão é se você precisa ter o alto fluxo, entendeu? Essa que é a questão. Mas eu pessoalmente eu acho, a experiência que a gente teve meio totalmente enviesada aqui, o alto fluxo pré-intubação, você tira muito paciente. Então você evita muita intubação com ele. Talvez você evitaria com a VNI, mas a VNI é mais trabalhosa, por minha impressão, você sabe, no dia a dia. A Camila até falou vários desses métodos aí, ultrassom, etc. Quanto que isso é só mais formas de ver a mesma coisa, ou quanto que isso me ajuda realmente a tomar uma decisão, ou no fundo, um teste de respiração espontânea e pressão de suporte é suficiente, pelo menos para a grande maioria dos doentes? Tá, eu vou aproveitar essa tua pergunta para, assim, isso é a grande sacada do Tom. Isso a gente pode aplicar para tudo na terapia intensiva. Que o que ele fala, e ele fala para a gente separar duas coisas. No processo todo aí, nas 7 etapas lá, tem duas, que eu acho que são as principais. Tá? Do ponto de vista de todas são importantes, né? Então, a primeira você tem que pensar em estubar. Primeira coisa, pensar em desmamar, né? Que ele fala lá, que ele bota lá é a segunda etapa, né? E aí ele fala, nesse pensar em desmamar, você não pode confiar no seu julgamento, você precisa de algum critério objetivo para pensar. E aí ele fala para usar, que seria o número 3 dele, né? O índice de respiração rápida superficial. Tá? Mas a gente tem trabalho mostrando que isso aqui não precisa também. Se o seu raciocínio está bem ajustado, você não precisa disso para iniciar o processo. Entendeu? Você não precisa esperar isso. Mas tudo bem, é um parâmetro objetivo. Vou dar um exemplo para você. Tá para outro lugar aí recentemente, eu não paciente isso não é difícil. Tá, a frequência era 25, entre 25 e 30, mas fazer 400 500 ml de jogo corrente. Quanto que dá 30 dividido por 0,5? Dá 60, tá ótimo. Tá? O problema é se fosse 30 dividido por 200, por 0,2. Aí seria 150, entendeu? Então, é um critério objetivo que te dá alguma objetividade para essa decisão. E ninguém conseguiu mostrar que é algo melhor que isso aí, para essa fase. PIMAX, sei lá, testar um monte de coisa para essa fase inicial. E esse critério, aí qual que é o problema das curvas ópticas? Que eu sempre falo para vocês. Quando eu aplico um teste, eu tenho que saber o que eu quero com ele. Eu quero que ele seja sensível ou específico. Sempre é essa que é a pergunta que eu tenho que fazer. Então, esse teste tem que ser sensível. Eu tenho que detectar todo mundo que teria alguma chance de sair do ventilador. Tá? Então, ele separa em duas etapas, que o nosso raciocínio clínico geralmente é assim. Você tem testes sensíveis, por exemplo, eu não quero nem começar a desmamar o cara que não tem condição nenhuma, certo? Então, o cara que tem um índice de 150, eu não vou nem tentar, certo? Essa que é a ideia. Então, por isso que tem corte de 85, tem 105, porque o pessoal usa o melhor ponto da curva ROC, que maximiza a sensibilidade e especificidade. Isso não tem valor clínico nenhum. A gente precisa ver qual que é o objetivo de aplicar o teste. Aqui é ser sensível. Então, eu boto a barra mais alta mesmo, e o ponto de corte que ele botou lá no começo era 105, né? Para assim, quem tem o ponto de corte muito alto, eu não vou nem começar. Não vou nem aplicar o segundo teste, que esse sim vai ser o teste específico. É o que? É o teste de respiração espontânea. É a próxima etapa. Aí, vou botar aqui como 3, né? Então, o TRE. E a Camila falou de várias estratégias, né? Camila, qual ficou? O que você quer fazer assim? Qual você acha que é melhor?
Acho que PSV acaba sendo mais fácil da gente fazer. Mas o melhor, não importa, esquece a facilidade. Por quê? Porque é o que mais vai igualar tipo, o esforço exploratório. Ora. Perfeito. Isso é o que o Tobin fala. É, eu também falo. O Brochard discorda. O Brochard fala que o que mais iguala é você fazer em zip com 5 de suporte. E eles vão fazer um trial com isso em breve. Tá? Mas não importa o que nenhum dos dois falam, porque eles são fisiologistas. O Tobin fala muito de a gente fazer experimentos que você pode ter a fisiologia mais linda, mas você tem que fazer trial. Por isso que ele brigou muito aí com todo mundo na pandemia por causa disso. Né? Cada um falava uma coisa da cabeça, da fisiologia, não sei o quê. O que importa é que, assim, se eu pegar na média dos pacientes, tanto faz o que eu vou fazer. Se é suporte ou tubo T. E o suporte é mais fácil. Tá? Então ele pode achar o que ele quiser, ou brochar, não sei o que, a gente tem que realmente tem que randomizar e ver o que acontece com os pacientes. Tá? O que eles divulgam muito é a gente fazer tubo T, pelo menos os pacientes que a gente acha que tem mais risco de falha. Isso. Coloca muito os pacientes que são contêineros. Tem insuficiência cardíaca, que talvez demore um pouquinho mais de PIP, e daí a pressão de suporte atrapalharia a gente. Isso, e essa é uma das causas de desmame difícil, que é o edema pulmonar e o desvio plano, que é quando você tira a pressão positiva e o paciente faz edema pulmonar. Isso pode ser um paciente com ARDS, que tem uma disfunção diastólica não diagnosticada, ou pode ser um paciente que tem disfunção cardíaca diagnosticada mesmo, aí a hora que você tira a pressão positiva, o cara arruina lá no meio TRI. Mas olha que interessante, então você viu aqui, aqui eu jogo a barra para cima, porque eu quero ser sensível. Então, viu? Tá com volume corrente bom, manda bala, vamos fazer o TRI. Entendeu? Tudo bem que vai ter os outros critérios também do TRE, né? Tá? E aí eu aplico o TRE que eu quero que seja mais específico. Aí aqui vai ter um trade-off. Se eu quiser ser muito específico, fazer tudo tem em todo mundo, vai ter paciente que dava para eu estubar, que eu não vou estubar. E aí é justamente o que você falou lá no começo. A ventilação mecânica é uma medida de suporte temporário do paciente, certo? Mas se ficar muito tempo sem precisar, eu exponho ele a vários outros riscos, certo? Então, por isso que talvez o PSV faça sentido, porque talvez seja o melhor compromisso entre eu tolerar um pouco de falha de extubação, porque eu não deixei ele sem pressão positiva, né? E isso. E às vezes o que a gente pode fazer, isso não é bem descrito na literatura, mas a gente percebe. Às vezes você está lá, o paciente lá está com 5 de PIP e 8 de delta, e se você fazer um tubo T, ele falha, mas ele fica com esses parâmetros. Esse paciente você pode estubar e botar direto na VNI, talvez. Ele passou em suporte, mas ele depende de pressão positiva. É a conclusão que você chega, certo? Então, esse é um paciente que é legal você estubar e direto para a VNI. E aí, você insistir bem na VNI. Tá? Essa é a facilitadora? Perfeito. O que é a facilitadora? Não, mas se ele passou no teste, é que aí você está aplicando 2 testes diferentes, então você vai aplicar um só. Né? É tipo você dosar CKNB e troponina para o infarto. Esquece CKNB, né? Não precisa mais. Tá? Mas, e aí os dois darem discordantes por algum motivo, entendeu? Mas essa é a VNI facilitadora. Quando falha a estubação, você estuba e bota na VNI direto. Tá? Não é VNI profilática. Todo mundo entendeu o conceito? A diferença. O que é a profilática? Ele passou no teste, mas ele é um paciente de alto risco porque ele tem critérios de alto risco. É idoso, ventilação prolongada, gravidade alta, DPOC ou ICC. Isso é histórica, geralmente. E aí ele passou no teste, eu estudo e boto na VNI, porque ele tem critérios de alto risco, de falha. Isso é VNI profilática. VNI facilitador é quando ele não passa. Aí tem uma indicação para a literatura. É o DPOC retentor. Tá? Esse é o paciente que você vai estubar, a taxa de falha é em torno de 30%, mas é melhor do que ele acabar no ataque. Tá? Então a taxa de falha não é pequena quando você estuba com VNI facilitador. Mas ela... Inclusive, os trabalhos são pequenos, mas abre a curva de sobrevida. Tá? Nessa coisa, na média, qual é a taxa de insucesso razoável para a estubação? O que você acha? Quando a gente vai ver os estudos, é isso. Aí vocês vão ver dados de alguns centros que a taxa de falha é zero. O que vocês acham? O que dá para a gente fazer para a taxa ser zero? Muito tráfego, né? Então, isso é um trade-off também. Depende de quão bem você cuida dos tráficos customizados ou não. Mas tem um estudo no CCM que ele fez um benchmark com vários hospitais americanos. Ele colocou lá que uma taxa de falha de estubação aceitável seria em torno de 10%. Tá? Mas aí depende muito do seu case mix. A nossa aqui nunca vai ser 10%. Se a gente mirar 10%, a gente só vai fazer target.
que é tudo neurológico, os doentes chegam com 5 dias de tubo, os órgãos com APC infectado, com de pressão, né? Então, aí, se a gente for mirar uma taxa de falha de 10%, a gente vai errar. Entendeu? Então, aí eu acho que depende muito das características do seu case mix, da sua população. No UTI geral normal, o paciente com choque séptico chega, assim que entra na dose ativa, essas coisas, aí você consegue ter um resultado em torno dos 10 a 20%. A nossa atualmente é 30%. Vou apresentar uma hoje, vou ter que explicar. Mas, por quê? Porque a gente opta por estubar os neurocríticos, eles têm critério para ser estubados, tem sempre a dúvida do nível de consciência, mas o nível de consciência, em teoria, não é um bom parâmetro para saber se ele vai ficar estubado ou não. E aí a gente tem muita falha por isso, mas não é falha só por isso, muitas falhas são por investidor também, enfim, são falhas um pouco imprevisíveis. Né? Tá? E aí esse é um outro teste que você pode aplicar, a gente pode... Mas então, eu acho que o importante, se a gente interpretar isso aqui como a aplicação de teste diagnóstico para seguir na rota, fica muito mais fácil a gente compreender esse processo e usar as ferramentas. Entendeu? E aí a gente tem intervenções para fazer dependendo disso, né? Tá? Então a gente vai trabalhar tudo isso. Só você pensar em 10 minutos. Não, tá tranquilo. E aí, o quarto, e não menos importante, só assim, para o TRE, eu tenho os critérios para aplicar o TRE. E aí você comentou, né? Você falou de hipoxemia, se o paciente tem uma estável, né? Se melhorou da causa de base que internou. O neurocrítico, se ele está estável, tá? Então, de vez em quando, eu tenho umas estubadas aí meio na galega, o paciente ainda está em curva de piora, você vai lá e estuba. Não dá, né, gente? Tá? Então, ele pode estar, o pulmão pode estar livre, não importa só o pulmão, tem que avaliar outras coisas, né? Tá? E aí, o quarto ponto é a decisão de estubar. E aí, aqui é onde vai entrar o principal problema dos neurológicos, na verdade, né? Porque ele pode ter passado no TRE, ou seja, ele consegue respirar sozinho. Mas para ele estubar, ele não basta ele respirar sozinho, ele tem que proteger a via aérea e ele tem que manipular bem a secreção, certo? Tá? Então aqui a gente vai vir conta outras coisas, e aí eu acho que no neurocrítico, acho que vale a pena o que a Camila falou também, aqueles critérios, você pode lembrar os 4? O paciente abrir os olhos, botar a língua para fora, apertar a mão e qualquer coisa, seguir com o olhar, isso. Tem a tosse espontânea e a tosse estimulada, você pode avaliar isso também, né? E é muito importante avaliar a secreção, você está com muita salivação, etc. Tá? Saiu um trabalho na anestesiologia recente num grupo chinês. Mas ele mostra assim, a coraça não é boa, no neurológico. A gente não consegue predizer bem quem vai conseguir ficar estubado ou não. Não é bom. A área superior, às vezes, 35, ele usando os critérios clínicos e tal. Isso das tarefas, pergunta atenção neurológica. É verdade, os neurológicos, tem aquele do Gordon Biefeld, que você mostrou lá, aquele estudo do Chest, que é o da tossezinha de molhar o papel. O paciente ele localizar estímulo, se eu não me engano, é um vasomotor maior que 4. E a tosse. E a tosse ser eficaz. A tosse espontânea, eu acho que era o terceiro critério. Esse seria o critério dos neurológicos. E aí a gente vai estudar. E aí, nesse meio tempo ainda, eu posso tentar prever quem vai ter falha por edema de glote, né? E aí entra o Cuff-Leak, que é um teste, qual que é o problema dele? O paciente pode ter edema. O teste não é bom para nenhuma das duas coisas, entendeu? Ele é um teste que ele não é nem um ciência específico, né, entendeu? Ele pode errar para os dois lados. Tá? Mas eu acho que isso aí também seria uma coisa... Geralmente quando vaza vai dar certo. Mas quem não vaza pode ser que daria para estubar. Então, você vai botar uma trava na estubação, né, no processo de estubação, você estuba falhando tudo. Né? E qual que é o outro lado de eu ter receio da reintubação? Porque assim, eu quero estubar logo, porque ficar no ventilador não tem ruim. Mas qual que é o problema? Você vai de falhar e reintubar isso? Aumenta a mortalidade?
Pode ser uma associação que vai... Você falou, tá certo, mas a gente tem que usar a terminologia correta. Ele é associado ao aumento de mortalidade. E as pessoas interpretam que aumenta. Nenhum trabalho desse exame que mostrou diferença de Tubal, não tirando a vinifacilitadora lá da POC. Eles mostram que quando falha mais, morre mais. Quando você vê o grupo que foi randomizado. Tá? É claro que quem falha mais, morre mais, porque ele tem algum motivo para ter falhado. Ele falhou porque ele tinha uma disfunção cardíaca, ele falhou porque ele ficou mais fraco, entendeu? Então, a falha é associada a uma maior mortalidade, mas não necessariamente é a causa, entendeu? A gente tem alguma coisa que levou a falha que leva a maior mortalidade, entendeu? Acho que isso é importante para a gente ter em mente, porque realmente é o dobro. O paciente que você estudou e falhou, aumenta a mortalidade ao dobro em relação ao que não falhou. E aí, por último, qual vocês acham que é a definição de falha de estudação? Você chegou a ver isso? Eu dei uma olhada, mas era bem diferente. Alguns vocês colocaram 48 horas. Você encontrou o Win, que foi aquele do Blue Journal? Ah, sim. Antes do InSafe, você chegou a ver? Sim. Você lembra quanto que eles botavam? Eles botaram 48 horas, mas eu acho que eles botaram 7 dias. Agora o pessoal considera que o período para considerar a falha é uma semana. Ainda o que a gente usa na prática é 48 horas. Mas acho que especificamente ele fez uma mortalidade que fez uma mortalidade parecida, né? Com uma situação. Exato. Mas enfim, eu acho que esse é o... Porque 48 horas talvez seja muito pouco para você ver o paciente que não precisava mais da ventilação. Você fez, ainda mais hoje em dia que você estuda, bota na avenida, etc. Entendeu? Então talvez demore mais tempo para você perceber que aquele paciente ainda precisava da ventilação naquele Brasil. Entendeu? Bruno, já pergunta. É a questão, eu já tinha lido, mas eu não lembro de evidência, dá para você fazer VNI com paciente cirúrgico ali, para telectasia, Para pós-operatório? Pós-operatório. Isso, Arthur, eu acho que isso é um pouquinho um capítulo à parte, é tipo a VNI, entendeu? Tá. Porque VNI tem VNI no DPLC, no ciência cardíaca, no desmame, que é aqui, e VNI no pós-operatório de cirurgia de grande porte. Tá? E aí tem alguns trabalhos mostrando a menor incidência de insuficiência respiratória no pós-operatório, entendeu? Mas o pessoal fala muito assim, aí eu acho mais, a evidência é um pouco mais frágil, assim, não tem, mas tem estudos, tá? Mas é um pouquinho mais frágil. Mas aí seria só para pacientes com população coletiva, né? Tipo isso, né? Não necessariamente com... Isso, sei lá, o paciente fez uma gastré, uma cirurgia abdominal alta ou torácica, geralmente é o que eles botam, e aí ele tem um risco grande de falecer respiratório pós-operação. Duas dúvidas, assim, né? Uma é horário de intubação e a outra é tipo assim, porque a gente vê muito falha, beleza, porque o cara é fraco, não tá grave, tudo ficou pra você. E a intubação no cara que eu sei que tem uma viária difícil, eu tenho um pouco de medo na falha, aquele usa aqueles coisas tipo um fio guia para deixar ali, para você ver. Eu nunca vi isso na prática, assim. Paulo, eu usei isso aí uma vez, eu nunca mais usei. Não vou usar de novo. Lá tem, não tem nada. Você estuda, o cara fica tossindo, porque fica um fio. Imagina um fiozinho lá na sua traqueia, assim, ó. O cara fica tossindo, aí você vai entubar o cara por causa do negócio. Como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Mas eu não gostei, não. Eu não sei se também não tem trabalho, não sei. Eu acho que fizeram o dispositivo, foi aprovado e tal, mas... Putz, cara, eu acho que se o paciente tem critérios, tem que estubar, aí você não vai deixar para estubar à noite, entendeu? Faz um horário que seja mais seguro e hoje em dia a gente tem visuário disponível, a coisa melhorou, né? É difícil ter uma via aérea possível aí. Acho que é difícil, então acho que eu deixaria o seco armado para se falhar, né? Fazer um horário eletivo aí. Fio guia de estubação chamado. É uma marca, né? Acho que tem um nome para Eu esqueci o nome dele. Internet também. E outro conceito fundamental que a Camila falou é o outro trabalho do Estevam. O Estevam fez 2 trabalhos lendários da medicina intensiva. O 94 lá, ele comparou tubo T, PSV e CIV, que daí ele enterrou
CIV, não em todos os lugares, tem lugares que ainda fazem os R4 sabem. Em teoria era para estar lá dentro do caixão já há 20 anos, 30 anos. E aí esse foi o trabalho essencial. E outro trabalho foi de venir pós-tubação em quem teve insuficiência respiratória pós-tubação, em quem falhou. E aí esse trabalho me mostrou que os pacientes que iam para venir morriam mais. Os que falharam e você, entendeu? Então esse é um conceito fundamental para a gente ter. Isso quer dizer que não dá para usar? Não, gente. Acho que dá para você ter um julgamento. Mas esse é um paciente que a gente tem que desenviesar a gente, entendeu? Esse é aquele cara assim, tentou. Se ele ficou ótimo, tudo bem. Ficou mais ou menos em tudo. Não tem essa de, entendeu? Que é o que o trabalho lá trouxe, né? Então você pode estar, inclusive, nesse caso, assim, nessa respiratória pós-intubação, você tentar venir e atrasar a intubação seja ruim. Tá? Mas só para você ver como aí é o contrário. Então, mas foi bom eu reintubar mais cedo, entendeu? Então, é difícil você fazer esse raciocínio quando você condiciona a gravidade do paciente que pegou aquilo. Eu acho que esse é outro conceito essencial também. Você mais uma coisa? Acho que não ficou verdade. Você falou sobre vertigem. Quanto tempo mais ou menos tem que ficar no PCD? 30 minutos também. Isso é legal também. Isso também foi estudado. 30 minutos e 1h20. E 2 horas. 30 minutos. Meia hora é suficiente para você fazer o teste. Para você saber se Naqueles 40. E tem o trabalho do Glauco, o pessoal lá de Joinville. Foi publicado no Chest, tem 1 ou 2 anos. Esse já tinha saído um trabalho piloto no ICM de descansar o paciente depois do TRE. Você faz isso? E aí, quando você faz o TRE, às vezes o paciente dá uma cansadinha porque você acabou de fazer. Então, tem alguns trabalhos que você volta ele para o ventilador, deixa ali 1 ou 2 horinhas, ele dá uma descansada, aí depois você estuda. Reduz a intubação. Ele passou. O paciente passou, mas ele deu uma cansadinha. Assim, ele faz isso de rotina. Os fisiológicos lá, falava que não tinha. Não, mas tem um trabalho ICM e depois tem um brasileiro lá de Joinville, pessoal de Joinville. Eu acho que o Fábio tem uns trabalhos que a parte fisiológica, eu acho que falha e já começa a falhar no começo. Ele falou Que é mais de já falta. falha no início. Mas esse mesmo, quando vocês verem uma falha, falha com você. Com 5 minutinhos vai estar lá. Vocês vão lá, aí você já volta lá. Acho que é útil porque só o trabalho com os desmame difícil de tráqueo e poder desenvolver com o Marcelo. A gente vai para a oportunidade de paciente com miastenia, desmame de fraqueza muscular, que é esse trabalho que a Camila mostrou. Vocês viram a diferença de fazer desmamando 2 centímetros de água e isso por semanas. Acho que chega a ser 4 meses, eu acho, né? Não, total, assim, os pacientes. Na média, com 29 dias. É legal ver que no começo que a gente já chega com a ideia de desmame difícil, na verdade nem era, já nebulizou, né? Acho que E a outra é desse lugar que o professor chega aquela ideia de nebulizar 3 minutos, e aí falha, vai aumentar para 4 minutos, sabe? Tipo, no desenho do estudo, o Tobin vai aumentando assim. Então, tipo, 3 minutos é melhor do que nada, assim. E aí, se ele tem sinais de fadiga, você aumenta para 4 minutos. E aí ele mostra essa diferença de desmame brutal, assim, fazer assim do que fazer com suporte, sabe? Isso o paciente já está customizado. Já está customizado, né? Esse paciente já falhou outros testes. E o mais legal disso tudo, o que eles faziam? Quando o paciente chegava lá no ELTEC, lá no que era o de exame, eles botavam para nebulizar. Aí 1/3 nebulizou. Viés total. Quem estava lá achou, difícil, está muito grave. Então, enfim, isso às vezes vocês vão ter discussões dessas nos plantões de vocês. Assim, vocês vão chegar lá, o paciente vai passar, ele tem um critério, dá para fazer, TRE, está lá com fiador de 40, pode fazer, com 50 pode fazer também. Isso é um critério totalmente arbitrário. Né? Se o paciente está bem, está tranquilo, não tem problema. Hoje em dia a gente tem várias formas de dar oxigênio fora do ventilador. E aí, se ele consegue respirar sozinho, né? Beleza, por isso que a gente tem que aplicar os testes para dar mais objetividade nesse processo. Eu agora tenho que ir mesmo. Terminei. Aproveita. Camila, parabéns, muito boa sua aula, tá bom? Valeu. Até logo, hoje vocês vão ensinar. Boa sorte. Obrigado.
Parabéns. Valeu, primo. Então, Que salário foi essa nós vamos pedir. Isso aí depende. Se tiver um meio de isolamento, pode ser. Que homem. Saudades.